Hoje a gente tem convidado aqui no estúdio, que é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Paraná, o Fernando César de Oliveira. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Roberta, bom dia, ouvintes. A gente vai falar sobre vários assuntos, mas vamos começar falando sobre o comportamento dos motoristas, porque acredito que tem muita dica, muita orientação importante para passar para os nossos ouvintes a respeito dessa segurança nas estradas, né? A PRF trabalha no Paraná, com cerca de 900 policiais rodoviários federais que atuam em uma malha viária de 4.000 quilômetros, que incluem, né, ligações com fronteiras, um grande tráfego de caminhões. Vários estudos, Fernando, sobre segurança no trânsito concluem que a falha humana está por trás não só da maioria, mas da esmagadora maioria dos acidentes, 90%. Com base na sua experiência de muitos anos na PRF, quais são as falhas mais frequentes e mais perigosas? Bom, em primeiro lugar, sempre a velocidade, né? A velocidade está diretamente ligada à gravidade dos acidentes e mesmo que o acidente seja provocado eventualmente por uma ultrapassagem mal sucedida, geralmente a ultrapassagem também está ligada à velocidade, porque aquele motorista que vem atrás de outro veículo para ultrapassá-lo, ele julga uma velocidade como adequada e faz um cálculo racional de que aquele carro à sua frente está mais devagar do que deveria e faz ultrapassagem muitas vezes em local proibido. De janeiro até hoje, eu até fiz um levantamento antes de vir para cá para essa entrevista, já foram mais de 15 mil flagrantes de ultrapassagens proibidas, flagradas pela PRF apenas no Paraná. E esses dados da polícia de autuações são sempre uma amostra do que acontece. Muitas pessoas falam em indústria da multa, desde o último Código de Trânsito, que já tem mais de 20 anos, mas o que acontece mesmo é uma sucessão de infrações a todo momento. Foram mais de 4.000 autuações por embriaguez ao volante e mais de 140 casos de excesso de velocidade. Todos esses números de janeiro até agora. É uma demonstração, é uma pequena amostra do que acontece nas rodovias e geralmente velocidade, embriaguez e ultrapassagem mal sucedida respondem por boa parte dos acidentes graves, muitos deles com óbitos que nós registramos nas rodovias do Paraná. Acidentes que em sua extrema maioria poderiam ter sido evitados. É um comportamento, muitas vezes, e acho que vem da cidade e se reproduz nas rodovias, de entender o limite de velocidade como o limite de velocidade perto do radar, não é isso? Acabam correndo muito e quando chega o radar é que reduz apenas, não entende que aquilo é o máximo para qualquer trecho, né? O fato é que a placa de sinalização ela não é suficiente para ditar o comportamento do motorista, infelizmente, né? Então, mesmo quando você observa manifestação popular nos bairros, aí quando acontece algum atropelamento, algum outro tipo de acidente grave, geralmente as pessoas que fazem reivindicação ao poder público não reivindicam placas, não reivindicam sinalização horizontal, que é aquela pintura no asfalto com a velocidade máxima. Geralmente elas reivindicam ou um quebra-mola, uma lombada física, ou um radar controlador de velocidade. Por quê? Porque a simples existência de uma placa de sinalização não é suficiente para garantir a segurança em nenhuma via brasileira. Isso é um fato lamentável, mas é incontestável. E um grande avanço, a meu ver, que no futuro, talvez a médio e longo prazo, nós tenhamos até uma revolução na fiscalização de velocidade no Brasil, será quando for aprovado a legislação e a posterior regulamentação da velocidade média, né, que você pode definir um trecho, por exemplo, de rodovia de 5, 10 quilômetros ou mais, e já tem tecnologia para isso, né, do ponto A até o ponto B, calculando distância e tempo, você consegue saber se aquele motorista naquele intervalo específico ele manteve uma velocidade média máxima. Então, a meu ver, isso seria uma revolução, porque o que acontece hoje, infelizmente, o motorista conhece, sabe onde estão os radares, mesmo quando ele não sabe, ele visualiza o radar ou é avisado pelo GPS, reduz naquele ponto e logo em seguida ele já ultrapassa o limite máximo. Isso a gente vê com bastante clareza, por exemplo, aqui na BR-116, entre Curitiba e a divisa com São Paulo. Existem ali 3 radares fixos funcionando, emitindo autuações, mas o que acontece? O caminhoneiro, por exemplo, ele passa no quilômetro que tem o radar, por exemplo, ali no KM33, e 1 quilômetro depois ele já está bem acima do limite máximo e acaba muitas vezes tombando o caminhão. Isso acontece com muita frequência. Então o radar tem um alcance muito limitado do seu funcionamento. Com relação ao comportamento e o perfil dos motoristas que costumam correr, né? A gente tem alguma pesquisa ou algum mapeamento
Se é mais comum entre motoristas mais experientes ou são os menos experientes que acabam correndo mais? É mais entre os motoristas de caminhão? Qual que é o perfil desse motorista que não consegue respeitar o limite de velocidade nas estradas? Boa pergunta. Eu sei que a Universidade Federal do Paraná, eu fui servidor ali também, me formei em jornalismo ali na UFPR, ela tinha um núcleo de psicologia de trânsito, né, que estudava justamente esse comportamento do motorista. A polícia, confesso para você, ela não se debruça muito sobre essa questão psicológica, né, e do perfil de quem comete infrações. Mas eu trouxe alguns dados aqui, por exemplo, além das 4 mil autuações por embriaguez, 15 mil ultrapassagens, 141 mil imagens de radar. Crianças sem cadeirinha, quase 2 mil, 1.888 de janeiro para cá, apenas dados do Paraná de rodovias federais. Você imagina que um pai, uma mãe vá transportar uma criança, ainda mais uma rodovia, onde as velocidades chegam a 100, 110 km por hora, dentro dos limites máximos, né? sem contar quem ultrapassa o limite. Então a gente consegue registrar com certa facilidade uma infração que coloca em risco crianças, né? Enfim, nesse final de semana... Isso é surpreendente, né? É que não se coloque na cadeirinha para fazer uma viagem, para ir para a estrada, né? É surpreendente que um pai e uma mãe transporte uma criança sem cadeirinha, mesmo que vá da casa até a padaria, até o supermercado, porque na primeira esquina pode acontecer uma colisão. Isso é um fato. Cada esquina envolve um risco. Alguém pode invadir uma preferencial, alguém pode avançar um semáforo. Semana passada ou retrasada, um casal morreu na linha verde, num sinaleiro ali, na Vila Auer, salvo engano. E assim, ninguém imagina que vai acontecer um acidente fatal ali, e acontece. E numa colisão, mesmo a 30, 40 km por hora, não há braço humano que consiga segurar uma criança. A criança tem muito, pela própria altura, dimensão ali do corpo de uma criança, ela pode ser muito facilmente ejetada para fora do veículo, uma colisão simples. E infelizmente nós nos deparamos com situações desse tipo em que crianças poderiam ter sido salvas se estivessem usando o dispositivo de retenção adequado à idade, que é o bebê conforto, a cadeirinha ou o assento de elevação. O uso do cinto de segurança, que é obrigatório desde 97, você falou da cadeirinha e é surpreendente que não se cumpra, né? Tanto que foi feito de campanha, de conscientização das pessoas a respeito, né, da necessidade, especialmente nas estradas, desse item de segurança para as crianças. Como que está a questão do uso do cinto de segurança? Me parece que no banco da frente as pessoas usam em geral, até porque tem medo da fiscalização, mas muita gente ainda não coloca no banco de trás. O que você tem algum dado específico sobre isso? Eu posso até levantar aqui se tiver mais tempo na entrevista, mas o fato é que os carros mais novos, né, como tem aquele alarme que incomoda o motorista que não usa o cinto, e muitas vezes o alarme ele também né? Funciona para o banco do passageiro, um banco dianteiro. Agora, o banco traseiro, geralmente os carros não têm esse tipo de alarme, e uma coisa que também faz com que as pessoas não usem é também a dificuldade de fiscalização, né? O policial vai ter muita dificuldade para visualizar se as pessoas do banco de trás estão usando ou não o cinto de segurança se o veículo estiver em movimento. Só em uma abordagem isso é possível. E muitas vezes nós abordamos o veículo e às vezes tem 2, 3 passageiros no banco de trás, nós perguntamos para eles, estão usando o cinto? Alguns até, estamos, deixa eu ver. E às vezes o cinto está embaixo do banco traseiro, muitas vezes enrolado lá para baixo. O sinal assim que há muito tempo não era usado. Então, e assim, é uma falsa sensação de segurança que a pessoa está no banco traseiro, está mais distante talvez do painel, do para-brisa, que numa colisão não vai se machucar. Mas o fato é que conforme a colisão ali, as pessoas são jogadas na direção das laterais do carro, ou mesmo sobre os passageiros que estão à frente. E um detalhe importante também que em ônibus os brasileiros usam muito pouco cinto de segurança. Eu vi algumas imagens aí de um acidente grave que aconteceu dias atrás ali na região do Distrito Federal, numa rodovia federal. Houve, salvo engano, 6 ou 7 óbitos. A pista molhada, o caminhão ele sai da pista, ele tomba e arrastado, ele acaba sendo arrastado no canteiro central. Aparentemente não foi um acidente tão grave. A avaliação que eu tenho assim preliminar, eu não conversei com a equipe que atendeu a ocorrência, a equipe de outra superintendência nossa lá no DF, mas eu digo para você, muito provavelmente se todos os passageiros daquele ônibus estivessem usando o cinto de segurança, no máximo teriam lesões, né? Talvez não tivéssemos nenhum óbito caso todos os passageiros, os ocupantes do ônibus
estivessem usando o cinto. Então, além do que era um ônibus clandestino também, então era outro problema, mas se eles estivessem usando o cinto de segurança, muito provavelmente todos teriam sobrevivido. Ontem eu estava, coincidentemente, estava passeando aqui pela região metropolitana de Curitiba, região de Campo Largo, e me chamou muita atenção, não sei se isso acontece em rodovias federais, porque muito provavelmente por causa da fiscalização o pessoal fica um pouco menos, vamos dizer, né, com receio da fiscalização mesmo pegar, né? Mas assim, teto solar de carro e criança com o corpo para fora do carro, para fora do veículo. Esse tipo de imprudência, colocar a parte do corpo para fora, e isso ainda existe nas rodovias federais, vocês fazem flagrantes de situações assim. Foram 2 carros fazendo exatamente a mesma coisa, numa estradinha, em uma velocidade mais de 60 km, com certeza, por hora, e a criança com metade do corpo para fora. Há infrações que são bem pouco comuns, né? No Brasil, o uso do capacete praticamente está já internalizado, né? Um comportamento mas ainda há casos de infração de motociclista ou garupa sem capacete. Sobre transportar pessoas para fora do veículo, é uma infração específica no Código de Trânsito. Eu mesmo já me deparei com a situação na 277, ali entre Curitiba e São José dos Pinhais. Eu estava me preparando para dar uma entrevista, na época eu era chefe da comunicação aqui da PRF, uma entrevista para um telejornal na parte da manhã, uma entrevista ao vivo, e o cinegrafista estava focalizando a rodovia perto ali do Jardim Botânico e me chamou a atenção para uma imagem que ele captou segundos antes ali de uma mulher também para fora do veículo, com metade do corpo para fora, ou quase isso, através do teto solar. E assim, provavelmente pelo horário e pela localização ali, eu imagino que fosse um casal que estava voltando da balada. Não houve como abordar o veículo. De imediato até eu avisei o nosso posto ali que fica logo depois da antiga praça de pedágio, mas provavelmente ele saiu da rodovia antes de passar pelo nosso posto. Mas são infrações assim que você não imagina que vai acontecer em uma rodovia, mas acontece. Muitos motoristas também dirigindo sem carteira de habilitação, é um dado assim... não é muito difícil encontrar motoristas sem habilitação, dirigindo inclusive... Que nunca nem tirou. Que nunca nem tiraram. Não sei exatamente porque o fato é que também dos anos para cá os custos para se tirar uma carteira de habilitação subiram muito, né? Antigamente não era necessário autoescola, agora tem um certo número de aulas, então acaba envolvendo um valor expressivo. Pelo menos R$ 1.000, R$ 1.500 se gasta, então, né? Eu sei que o meu filho tirou a carteira de motorista Eu recentemente. imagino que talvez para uma certa camada da população com menor poder aquisitivo, talvez essa seja uma barreira, não sei, demandaria uma pesquisa até acadêmica para verificar isso, mas o fato é que... Mas é chocante, porque mesmo fazendo a autoescola, mesmo tirando a carteira de habilitação, o motorista que acaba de fazer de concluir, né, esse processo, não me parece pronto para pegar uma estrada, né? Precisa de um pouco mais de prática, não tem essa sensação. Imagine quem não passou pelo processo. A gente vê motoristas habilitados que não conhecem as regras de trânsito. Na rodovia isso é muito comum, não sabe onde tem que se posicionar para ser ultrapassado ou para ultrapassar, né? Enfim, uma porção de comportamentos de risco dentro da estrada que, obviamente, a pessoa não sabe, não conhece a sinalização. Imagina quem não passou pelo processo de estudar, né, a sinalização, de estudar a legislação de trânsito e ter um pouco mais de prática para ir para a estrada. Desesperador. O motorista inexperiente ou sem carteira de habilitação pode ser um risco potencial, mas não podemos esquecer também que mesmo o motorista habilitado e com experiência, às vezes o excesso de autoconfiança também leva a acidentes. Então a gente tem muitos acidentes também que com certeza são provocados por motoristas assim, experientes, que conhecem o trecho, mas que acabam abusando, talvez justamente por imaginar que conhece muito bem a região por onde está transitando, acabam cometendo infrações, por exemplo, excesso de velocidade, enfim. E assim, um dado que eu posso trazer para vocês aqui, de janeiro até agora já foram 432 mortes em rodovias federais do Paraná. 432 óbitos, 6.111 feridos, 5.557 acidentes atendidos. De uns anos para cá, a PRF atende apenas acidentes com vítima. Regra geral é essa. Então são muitas pessoas que se machucam, mais de 6 mil feridos, mais de 430 óbitos já registrados. Esse número infelizmente vai aumentar e muito provavelmente a gente vai passar dos 500 óbitos esse ano. É um dado que infelizmente a gente registra todos os anos em rodovias federais. Foram poucos os anos
em que nós tivemos menos de 500 óbitos aqui no estado. E isso a gente se for pegar comparativo de últimos anos, provavelmente são números maiores, né? Porque na pandemia a gente teve menos movimentação nas estradas, né? Os números estão, eu não fiz esse comparativo com o ano passado, mas estão muito próximos, sabe? É uma dificuldade nossa baixar esses números. A gente fez um reforço na questão da velocidade, com o mesmo número de equipamentos de radar portátil, o mesmo número de policiais do ano passado. A gente já fez mais de 90% a mais em horas de operação e imagens capturadas com radar portátil. Mas assim, o trabalho da polícia, a polícia não tem como estar em cada quilômetro de rodovia, né? Como você disse no início, são quase 4 mil quilômetros de rodovias federais. O número de PRFs aqui no estado não chega a 1.000, então é um efetivo limitado numericamente, mas a gente tenta fazer o máximo, né? Mas sabendo sempre que é fundamental para reduzir esses índices de violência no trânsito, o comportamento do motorista, além de melhorias nas rodovias como um todo, né? A gente tem uma BR-277, por exemplo, entre Curitiba e Foz do Iguaçu, que boa parte do trecho, a maior parte do trecho não é duplicada. Enfim. E a falta também das concessionárias afetou negativamente o nosso trabalho, o trabalho da PRF e também as condições de segurança no geral aqui no Anel de Integração. E a gente ainda não sabe, né, quando que vai voltar a ter a concessão, porque as licitações estão em andamento, mas é um processo que sempre demora, né, há recursos, paralisações de licitações, né. Nós vamos fazer uma pausa, porque já são 7h29, vamos para o intervalo, tem muitas perguntas chegando dos ouvintes, no retorno a gente já vai responder as perguntas dos ouvintes. Aos ouvintes que ficam de parte do estado, a entrevista continua no YouTube até às 8 horas e também pode ser assistida mais tarde pelo nosso canal. Se quiser assistir a continuidade, pode pedir o link aqui pelo WhatsApp que a gente manda, ou então depois você acessa a TNews no ar, no YouTube, e consegue assistir na íntegra essa conversa. Aos que ficam, bom dia. Aos demais, já voltamos. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na TNews. São 7h35, muitas participações de ouvintes chegando. A gente hoje está fazendo aqui a entrevista ao vivo com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, o Fernando César de Oliveira, que está no estúdio. Falamos sobre você mencionou sobre a questão da cadeirinha nos carros, né? O Elton está dizendo, em uma viagem com a minha família, um policial rodoviário me parou somente para conferir se o meu filho estava na cadeirinha e se a minha mãe estava usando o cinto de segurança do banco de trás. E eu gostei. Ele gostou. Segurança sempre. Isso é interessante, né? Alguns motoristas ficam chateados de serem parados, falam sobre a indústria da multa, mas tem gente que compreende aí a importância da fiscalização. Tem também participações chegando sobre o mesmo assunto. Joel escreveu, eu tenho 2 veículos e 2 cadeirinhas. A minha filha nunca anda sem a segurança. Tem também a participação que chega do Sinésio sobre este assunto. A falta de cadeirinha devia dar apreensão do veículo. É um absurdo não cuidar da segurança dos filhos. Também tem participação do Rodrigo, de São José dos Pinhais. Aí ele diz assim, né? Por que todos os feriados a gente vê fotos, né, dos veículos, vídeos em altíssima velocidade e não sabemos se o veículo foi parado e o motorista apreendido? Ele quer saber como é que é feito isso. O que acontece quando tem esses flagrantes de alta velocidade nas estradas? Geralmente, Roberto, esse tipo de flagrante acontece com uma equipe que está fixa em um determinado local e não há assim, meios seguros de você fazer a abordagem do veículo, a não ser que a gente planeje uma operação, e a gente faz eventualmente isso, que uma equipe num ponto verifica a velocidade e mais à frente outra equipe faz a abordagem. Mas geralmente esse tipo de fiscalização é executado por 2 policiais em uma viatura com o radar portátil, e é uma multa sem abordagem. E é fundamental que o motorista tenha claro que, conforme o patamar de velocidade, além da autuação de trânsito, ele pode responder por um processo administrativo no Detran e ter a suspensão direta da carteira de motorista. As pessoas esquecem que não é apenas a soma dos pontos que pode levar à suspensão. Algumas infrações, pela sua gravidade, pelo risco oferecido, pode gerar suspensão direta, e o excesso de velocidade acima de 50% em relação ao limite máximo, ele já leva a uma suspensão da carteira de habilitação. Então, geralmente não há abordagem, mas a gente divulga as imagens até uma questão de educativa mesmo, para o motorista perceber que aqueles apressadinhos ali estão sendo fiscalizados
e no máximo 30 dias vão receber a autuação em casa. Ou seja, não é porque não foi parado que não vai ser punido por aquilo, né? Nós temos como critério, como orientação, que o motorista sempre que possível faça a abordagem do veículo. Mas às vezes por questão de segurança mesmo, ou pela logística ali, pela forma como o nosso trabalho acontece, alguns tipos de infração são mais comuns, é mais comum um registro sem abordagem. E o Código de Trânsito permite isso, né? Mas eu também concordo que sempre que possível o policial tem que fazer a abordagem, porque o impacto ali é imediato, né? E daí o motorista, depois da abordagem, a tendência é que ele acabe se adequando ali em relação ao comportamento dele no restante da viagem. Fernando, eu até já contei isso para os ouvintes uma vez, mas queria fazer uma pergunta em cima de uma experiência que tive na estrada há muitos anos, mas que um motorista de caminhão estava com uma conduta muito perigosa no trânsito. Ele se irritou, muito provavelmente, porque eu estava com a minha irmã, ela entrou na rodovia não em tão alta velocidade, talvez isso tenha feito com que ele tenha que passado um pequeno apuro ali, né? Teve que frear, diminuir a velocidade, coisas que acontecem quando a gente está numa estrada. E ele, muito irritado, começou a tentar jogar o nosso carro para o acostamento, fazendo manobras perigosas, em altíssima velocidade, o que demonstrava ali um comportamento muito esquisito de quem está ao volante, né? Na hora eu telefonei para a polícia rodoviária e ele foi parado em seguida numa barreira, né? Isso é uma coisa que a polícia rodoviária recomenda que se faça, se percebe uma conduta perigosa, alguma situação assim na estrada, recorrer mesmo ao telefone de emergência da polícia rodoviária para avisar sobre isso? Sim, e muitas abordagens acontecem justamente dessa forma como você mencionou, e a orientação que nós damos para a população é sempre que possível, antes de fazer a ligação para o 91, certificar o modelo, pelo menos a montadora do veículo, a cor e, se possível, a placa, o que facilita a identificação e a posterior abordagem. E é fundamental também, como orientação, é um princípio da direção defensiva também, procurar não se envolver em discussão no trânsito. Isso vale para toda a vida, né? Mas especialmente no trânsito você não sabe quem está do outro lado, e muito menos se é um caminhão, por exemplo, e há registros de brigas de trânsito que levam a acidentes. Semanas atrás ou meses atrás teve um caso ali na BR-116, em Campina Grande do Sul, que uma desavença ali entre um caminhoneiro e uma equipe de escolta armada se prolongou por alguns quilômetros. Nós observamos isso, inclusive, nas câmeras de monitoramento da concessionária. E mais à frente o carro da escolta e o caminhão, eles se chocaram e a discussão continuou, e um vigilante acabou efetuando um disparo e matando o caminhoneiro, muito provavelmente por um motivo fútil de briga de trânsito. Cabeça quente. Então, assim, você nunca sabe quem está do outro lado, então a melhor recomendação é evitar conflito desnecessário, procurar identificar o outro veículo que está com aquela conduta, aquela direção perigosa, e avisar a polícia. No caso das rodovias federais, o telefone de emergência em todo o Brasil é o 191. E tem participação que chega aqui do Roniel, e eu vou emendar com uma pergunta de outro ouvinte que é bem interessante. O Roniel está contando o seguinte, ele diz: meu menino tem 8 anos e tem 44 quilos, eu já tirei o assento porque ele não cabe no assento, é meio gordinho, ele brincou aqui, né? E aí o Rodrigo participa perguntando, né, quando se usa cadeirinha, quando se usa assento elevatório, ou direto para o cinto de segurança para crianças, como se informar sobre qual é o procedimento correto com relação à criança? Bom, em linhas gerais, o bebê conforto, né, da criança recém-nascida até mais ou menos 1 ano de idade, é importante que a criança já saia da maternidade já na primeira viagem, primeiro deslocamento, que não seja feito no colo, mesmo que a criança chore, vá alguém do lado ali do assento do bebê conforto, mas que a criança já saia do hospital com o bebê conforto. Acima de 1 ano, daí a cadeirinha, e até os 10 anos ali, quando a criança é um pouco maior, o assento de elevação. Se a criança já tem um desenvolvimento corporal assim acima da média, um critério que está na lei e vem mais ou menos de encontro com o que está nos manuais desses equipamentos de retenção, é a altura, né? 1,45 m de altura. Se a criança tem menos que isso, o cinto pode pegar na região do pescoço, ali o cinto de 3 pontos, então é recomendável o assento de elevação. Se a criança, mesmo uma idade um pouco abaixo dos 10 anos, já atingiu esse 1,45 m,
daí ela pode usar o cinto de É o segurança. tamanho da criança, não a idade porque necessariamente. o policial ele dificilmente ele vai pedir a identidade. Muitas crianças nessa faixa etária nem têm ainda a carteira de identidade, não vai pedir o registro de nascimento. Ele vai observar e vai ver que a criança já tem um desenvolvimento corporal assim, já está, já cresceu bastante, já tem o porte adequado para usar o cinto de 3 pontos. Agora é fundamental que o motorista compre equipamentos com a certificação do Inmetro e siga os manuais de instruções desses equipamentos. Se ele fizer isso, se o equipamento for certificado pelo Inmetro e ele seguir as orientações que está no manual de instruções, ele vai estar cumprindo a lei, porque a lei é um resumo do que esses manuais preconizam. Como é que sabe? Pelo selo. Pelo selo do Inmetro. Tem outra participação interessante chegando aqui. Na verdade, o nosso ouvinte Plínio, que é de Joinville, ficou sabendo desse caso que você citou, né? Ele disse, o motorista que foi citado aí, morreu em 4 Barras e era de Joinville. Foi morto pelo segurança de uma escola amada. Ele acompanhou, né, essa situação. Tem uma outra participação que chega, do Wellington, que diz o seguinte. Ele é de Terra Roxa. No último feriado, estava indo na 277 para Curitiba e tinha um caminhão dançando na rodovia, colocando a vida dos outros em risco. Parei num posto, avisei os policiais, que em seguida abordaram o motorista e ele estava morrendo de sono. A questão do sono, isso também é um ponto aí, você falou sobre a embriaguez, a alta velocidade. O sono no trânsito nas rodovias é um problema que gera bastante acidente? É um problema e é difícil de fazer essa medição, porque dificilmente alguém envolvido no acidente vai admitir que dormiu. Mas o fato é que são muito comuns esses relatos como o desse ouvinte, e é uma preocupação nossa. E mesmo que não seja exatamente o sono, se você vai fazer uma viagem longa e você não descansa de forma adequada na véspera, não há apenas o risco de dormir ao volante, mas o risco também de cometer erros, porque você acaba ficando mais suscetível a errar. Ou também a própria tua reação também não é a mesma do que se você tivesse descansado de forma adequada. Por isso é uma preocupação nossa, especialmente voltada aos veículos de carga, aos caminhoneiros, uma fiscalização do descanso mínimo obrigatório, e a orientação geral para o motorista, a cada 3 ou 4 horas de deslocamento, parar para descansar pelo menos meia hora. Ao primeiro sinal de cansaço, de sono, que o motorista não tente lutar contra o sono, porque em algum momento ele vai perder e aquela piscada de olho que ele imagina que é uma fração de segundo, pode virar meio segundo, 1 segundo, até 1 segundo e meio, e numa velocidade de 100 km por hora, por exemplo, em 1 segundo você percorre dezenas de metros, então você pode assim sair de pista sem perceber. E quem viaja muito, assim, tem alguma experiência, já passou por isso, com certeza já passou por alguns sustos. Mesmo os policiais, assim, nós temos plantões de 24 horas, né? Eu mesmo dirigindo viatura, muito cansado às vezes com uma sequência de acidentes e a privação de sono. Não é fácil você se manter acordado, mas o fundamental é você admitir que está cansado, e se tiver mais uma pessoa habilitada dentro do seu veículo, que você faça o rodízio ou procure descansar um pouco. Se você caminha um pouco, toma um café, de repente pode melhorar, ou mesmo parar para dormir em algum local seguro, né, algum posto de combustíveis, por exemplo, ou mesmo posto policial. A pessoa tem que saber os próprios limites, e o sono muitas vezes é mais perigoso do que a embriaguez, né? Então é um problema sério essa questão do sono, sim. Com relação à temporada que vem aí, né, de verão e a situação das nossas rodovias, você falou sobre as dificuldades e a sobrecarga que gera, né, o fato da gente estar nesse impasse sem as concessionárias de rodovias nas estradas do Anel de Integração, uma delas a BR-277, que vai de Curitiba ao litoral do Paraná, importantíssima da temporada, e a gente tem também uma situação na 376, que liga o litoral catarinense a Curitiba, que é a instabilidade nos trechos onde houve desmoronamentos, né? Inclusive um que ainda está bastante instável e gera bloqueios. Quais são os principais gargalos e qual que é a preocupação da Polícia Rodoviária com essas rodovias principalmente? E não falo só das do litoral, porque o pessoal vem muito do interior para passar a temporada nas praias daqui de Santa Catarina. Como que deve ser essa temporada aí? Bom, em relação à Serra do Mar, uma preocupação nossa é o gatilho pluviométrico que existe ali na 376, a partir de um parecer do geólogo contratado pela concessionária, a Arteris,
que aponta que se chegar a 60 milímetros de chuva acumulada em 24 horas, a rodovia tem um bloqueio preventivo, bloqueio total em ambos os sentidos. 60 milímetros em 24 horas ou 160 em 7 dias. E a gente sabe que em época de verão chove mais, então acaba sendo mais fácil se chegar nesse patamar. Então a preocupação nossa é que haja, ainda que seja de forma gradativa, um aumento desse patamar, desse gatilho pluviométrico, para evitar fechamentos frequentes. A gente teme aí que de repente na próxima temporada nós tenhamos talvez um fechamento por semana ou a cada 2 semanas. É a principal ligação do Paraná com o resto do sul do Brasil, a BR-376, e assim, é muito custoso assim, o transtorno causado por esse fechamento. Em relação ao 277, foram feitas algumas obras ali, mas a Serra do Mar é historicamente uma área sensível ali também, porque tem umas encostas muito íngremes aqui na 277. Nós perdemos as concessionárias de pedágio. De uma hora para outra, o vídeo monitoramento das rodovias foi muito afetado, o trabalho da polícia também é afetado negativamente. Aquele trabalho de sinalização, de chegar primeiro no local do acidente, a concessionária tem muito mais condições, porque a cada equipe de 2 ou 3 policiais, há 10, 15 funcionários de concessão quando há pedágio instalado. Eu, assim, sempre fui contrário a pedágio, porque é questão mesmo de concepção assim, ideológica, mas o fato é que é uma rodovia concessionada, em que tem uma equipe da concessionária com resgate, com guincho leve, guincho pesado, com veículos para sinalização, faz toda a diferença e acabam sendo uma extensão do trabalho da polícia, chegando antes nos locais de acidente, inclusive, e sinalizando um acidente simples que pode ser sucedido por um acidente mais grave, caso não haja uma sinalização adequada do primeiro acidente. Mas em relação à Serra do Mar, é uma preocupação nossa. Inclusive, na semana passada, nós fizemos uma reunião com o professor Renato Lima, que é daquele centro que estuda desastres ali da UFPR, o Senacid, e a gente está estudando até um acordo de cooperação técnica com a universidade nessa área, para a gente também poder se antecipar e mapear melhor os nossos pontos mais críticos e mais suscetíveis a desastres, né? Nós tivemos, nesse mês de outubro, ali, salvo engano, no último dia 8, um desabamento ali da BR-476, União da Vitória. Felizmente, o DENIT já providenciou a contratação de uma empresa. A obra começou nesse final de semana. O prazo aí é de até 90 dias, mas eu conversei com o Hélio, que é o superintendente do DENIT, ele me falou que se as condições do tempo forem favoráveis, aí a gente consegue talvez entregar essa obra em menos de 30 dias, talvez até em 3 semanas. Mas depende também das condições climáticas, né? Pelas imagens que eu vi, no final de semana ali havia 4 ou 5 retroescavadeiras trabalhando simultaneamente no local. Tentando acelerar o processo, né? A gente está numa situação ainda bem complicada na região, ali com os alagamentos. O Rio Iguaçu ele demora muito para baixar ali na região, uma região muito suscetível a esse tipo de alagamento. E aquele desabamento ali foi um desabamento bem assim, extenso, né? Então é um trabalho e tanto aí para as equipes que estão lá no local agora. São 7h50, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo e voltamos para concluir a conversa. São 7h53, estou conversando com o Fernando César de Oliveira, superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Paraná. Falamos sobre segurança nas estradas, o comportamento dos motoristas, dúvidas dos ouvintes, e agora para a gente fechar um pouquinho sobre as peculiaridades da atuação da PRF aqui no Paraná. Cada estado tem as suas características e a gente, em função das fronteiras, né, Paraguai, Bolívia, há o desafio extra de fiscalizar e coibir tráfico de drogas, contrabando, descaminho, um estado de passagem forte, produtor do agro, além de polo exportador pelo Porto de Paranaguá, tem toda essa questão também do transporte de cargas. Como é que tudo isso interfere na atividade da Polícia Rodoviária Federal do Paraná e o que é feito nesse sentido, das características mesmo das rodovias federais aqui no estado? Bom, Roberta, como você disse, pela posição geográfica do Paraná, nós somos uma rota tanto para crimes como contrabando, quanto para o tráfico de drogas. E esse ano nós estamos batendo recordes de apreensões, até inclusive
Antes do final de outubro, aliás, de setembro, 3 meses e meio antes do ano acabar, nós já ultrapassamos o montante apreendido em todo o ano de 2022 inteiro. Nós estamos de janeiro até agora aqui com maconha, por exemplo, 160 toneladas apreendidas de janeiro até agora, quase 2,5 toneladas de cocaína, 800 quilos de crack e 26 milhões de carteiras de cigarro. Armas e munições também estamos com números superiores a de 2022 inteiro, já foram 186 armas apreendidas pela PRF aqui no estado, incluindo fuzis e carabinas. E são crimes que preocupam a PRF porque acontecem ao longo das rodovias, né? O contrabando, o descaminho, principalmente envolve o cigarro, é o principal produto contrabandeado hoje no Brasil, e a PRF aqui do Paraná responde por mais da metade do cigarro apreendido em todo o território nacional. Cigarro é a carga mais contrabandeada, então? Sim, e o que acontece, assim, a raiz desse problema é a questão tributária, né? O Brasil, e é uma política, a meu ver, adequada, tributa muito o cigarro, porque o cigarro gera muito problema, custo para o Sistema Único de Saúde, internações, óbitos, e tem uma carga tributária que até vai, assim, na linha da Convenção Mundial de Combate ao Tabaco. Já o Paraguai, nosso estado vizinho, é um grande produtor de cigarro. Enquanto o Brasil tem uma carga tributária de 70% a 80% relacionada ao cigarro, o Paraguai, salvo engano, menos de 20%. Então essa disparidade dos tributos faz com que seja uma atividade rentável. E de janeiro até agora nós já prendemos mais de 800 pessoas por contrabando aqui no Paraná, e a maioria desses casos de prisões com certeza foi cigarro. E as prisões por tráfico chegando a quase 500 pessoas presas por tráfico de drogas aqui no Paraná. Junto com o Mato Grosso do Sul, o Paraná é o estado onde nós mais fazemos apreensões de maconha, cocaína, justamente pela questão da rota. E o que a gente tem procurado fazer cada vez mais é investir em tecnologia, capacitação dos nossos policiais e também em ações integradas com outras forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Receita Federal, guardas municipais também. E nós temos já aqui no Paraná mais ou menos 1/3 dos municípios, das prefeituras, com um acordo de cooperação técnica com a PRF para compartilhamento de imagens, de monitoramento de veículos. Então essa é uma medida bastante importante, e nós temos apreensões, inclusive feitas algumas delas em parcerias com guardas municipais. Então é uma área que a gente está procurando avançar bastante para... Você já sai, né, da rodovia, mas vocês continuam monitorando, conseguem continuar esse monitoramento Por nas algum cidades. motivo, por exemplo, um carro que nós estamos com alguma suspeita, a nossa equipe pode estar em alguma outra ocorrência naquele mesmo momento, e então a gente passa a informação para uma guarda municipal, a gente tem a suspeita que o veículo entrou para dentro de uma determinada cidade, e a guarda municipal faz a abordagem naquele município. A Polícia Rodoviária Federal tem essa atividade, né, de repressão a contrabando, ao tráfico de drogas nas rodovias, a identidade de prevenção muito, né, e de inteligência, como você falou, né, trabalhar com o monitoramento, com estratégia para fazer essas apreensões. Mas a gente teve experiências recentes na história do Brasil de atuação na PRF em reforço de operações que não têm nem conexão com rodovias. Então, de atuar no cumprimento de mandados de busca e apreensão, até de prisão, como uma força de apoio. O que você pensa sobre essa atuação da Polícia Rodoviária Federal fora desse escopo original? Nós continuamos dando apoio para outros órgãos, como o Ministério Público, por exemplo, IBAMA, Polícia Civil, mas a nossa preferência no momento diz respeito a operações que tenham relação direta com as rodovias. Por exemplo, roubo de cargas, fiscalização ambiental, quando o problema acontece próximo à rodovia, mas quando algum outro órgão solicita nosso apoio, nós prestamos esse apoio mediante ofício, é claro. Mas assim, a nossa atuação nesse ano tem se voltado muito para a segurança viária. Na nossa concepção, nos últimos anos, houve de certa forma, a segurança no trânsito para a PRF foi deixada em segundo plano, e foi dado muita ênfase apenas no combate a crimes como contrabando, tráfico, entre outros. Então, na nossa avaliação, uma coisa não anula a outra. Então, a gente está procurando equilibrar, de um lado, o combate ao crime, que não parou. Pelo contrário, os números que eu passei agora mostram que nós estamos apreendendo mais cargas ilícitas do que no ano passado, pelo menos aqui no Paraná. E também a segurança no trânsito como uma área importante. Muitas vezes, uma abordagem de trânsito leva à descoberta de um crime. Então, são coisas que não se excluem. Pelo contrário, podem ser atividades complementares, e as nossas equipes têm a orientação de
de fazer mais radar portátil, fazer mais horas de operação, educação para o trânsito, fiscalização de ultrapassagem, fiscalização de alcoolemia. Infelizmente ainda há um comportamento assim, apesar de ser uma multa de R$3.000 e haver uma suspensão automática, mesmo para quem recusa o bafômetro, de 1 ano da carteira de habilitação suspensa, ainda há muitas pessoas que bebem e pegam a estrada. Então a gente tem essa preocupação com a segurança viária e uma coisa não anula a outra. Segurança viária é uma coisa, combate ao crime é outra, mas você pode trabalhar as duas áreas de forma conjunta, simultânea. E respondendo a sua pergunta, se algum outro órgão precisar da PRF, a gente dá o apoio sim. E a gente tem procurado fazer cada vez mais contato com o Ministério Público do Trabalho, IBAMA, as outras polícias, Receita Federal, para ampliar essa cooperação. Acho que as forças de segurança têm que se unir porque para combater o crime organizado, o Estado também tem que se organizar. E as forças que atuam mais ou menos nessa área da segurança pública ou áreas próximas precisam dessa integração para ter mais sucesso aí em suas atribuições. Muito obrigada pela tua presença e participação. Boa semana. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. 8 horas, vamos encerrando. Até amanhã.